Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Receber os certificados de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio é um passo importante na nossa vida. Por isso, eu não vou faltar à prova do Enseja. E se você se inscreveu, não falte também. A prova será dia 5 de agosto. Para saber o local da sua prova, acesse ensejanacional.inep.gov.br. Vem aí. Anjos em Ação, sábado, 1º de setembro, às 20 horas, na Novo Tempo. Dizem que o tempo acaba com a gente. Mas é assim que a gente acaba com o tempo. Porque não existe idade para sonhar. Esperança não vem do verbo esperar. Esperar é a falta de ação. É inércia. Esperança é o contrário disso. É o combustível da ação. Ela é o sentimento que me motiva a agir. Esperar por algo melhor não é ter esperança pelo melhor. A esperança motiva, impulsiona, me move. E, sinceramente, espero que você a encontre. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Olá, boa noite. O Brasil já tem mais de 1.000 casos de sarampo em 2018. Desde 1999, o país não registrava número tão alto de casos confirmados em um único ano. Segunda-feira começa a campanha de vacinação. Mais de 11 milhões de crianças devem ser imunizadas contra o sarampo e a poliomielite. Você vai saber como a doença se manifesta, os sintomas, riscos e quem precisa se vacinar. Obesidade. Estamos acima da média mundial e o sobrepeso nas crianças dispara e preocupa. Descarte irregular de lixo e entulho é crime. Em Cachoeira do Sul, só em 2018 foram 50 notificações, 39 multas e 65 pontos de descarte localizados. O que falta, afinal? Consciência das pessoas ou mais rigor na fiscalização? Encontrar um bom vendedor é o sonho de consumo de empresários e consumidores. Mas afinal, como formar um bom profissional de vendas? Um especialista na área conta o segredo. É a partir de agora, no NT Sul Mais. Seja muito bem-vindo! Que o excesso de gordura corporal afeta negativamente a saúde, o bem-estar e a autoestima de uma pessoa, não há dúvida, não é mesmo? E, infelizmente, a obesidade está cada vez mais presente na vida de muita gente. É motivo de preocupação, já se tornou problema de saúde pública. Nos últimos 40 anos, o número de crianças e adolescentes obesos aumentou 11 vezes. A Organização Mundial da Saúde calcula que existam 124 milhões de crianças nesta condição. Mas o excesso de peso é um problema que, na maioria das vezes, pode ser evitado ou controlado. E isso começa desde bem cedo. Um bebezinho com uma pera na mão, apanhando bergamota, comendo laranja. Não é apenas pose para a foto. A pequena Alice tem 11 meses, pesa 10 quilos, 320 gramas e gosta mesmo de frutas. Olha o dedinho tentando descascar a bergamota. Mamãe Maria não deixa a pequena na vontade e logo ela está saboreando com prazer vários gomos da fruta. Olha aqui, ó. Nem deu tempo.
ela puxa com o dedinho. Que delícia! Ai, a Alice degustando uma bergamota. Meu Deus, é só um pedaço. Tá bem docinho. E ela gosta, gente. Gosta. Olha só! Qual é o perfil da alimentação dela? Olha, a alimentação da Alice é baseada em frutas, legumes, diariamente. Ela come. E ela gosta? Adora. É? Adora. Principalmente os papás que eu faço pra ela, ela adora. E come tudo. É? Uhum. Nunca teve resistência a algum tipo de alimento? Não, assim, ela, a partir dos 10 meses, ela começou a mostrar o que ela não gosta de comer. E o mamão foi uma coisa que ela mostrou que ela não gosta de comer. Uhum. E mesmo que a alimentação da Alice tenha indicação do pediatra e seja acompanhada o tempo todo, a Maria não fugiu do padrão de comportamento que acompanha quase todas as mães. Sim, teve uns meses atrás que eu achei que ela estivesse ganhando pouco peso, mas o pediatra me passou que é normal a criança se aproximando do 1 aninho ganhar entre 300 e 400 gramas por mês. Eu queria que ela ganhasse 1 quilo por mês. Mas aí o pediatra disse, imagina, ela com 1 ano e com 15 quilos, não tem como, né? É desproporcional. É muito desproporcional. E a Alice não deixou a mãe mal. Enquanto estivemos com elas, a pequena consumiu a metade de uma pera em pedaços e finalizou com um refresco natural. Gente, isso é limonada. Olha a carinha. Crianças na condição da Alice, com peso proporcional à idade e alimentação equilibrada, deveriam, mas não são unanimidade, nem no Brasil, nem no mundo. O Brasil passou nos últimos anos por um processo denominado por especialistas como de transição nutricional. Ou seja, há cerca de 20 anos, a preocupação das autoridades em saúde era com a desnutrição infantil. Nos últimos anos, a grande preocupação, o foco principal é a obesidade infantil. Estudo da Organização das Nações Unidas aponta que existe em torno de 124 milhões de crianças obesas no mundo todo. Um índice que se formou nos últimos 40 anos coloca o Brasil em preocupante posição. Estamos acima da média mundial no índice de obesos. No mundo, entre as meninas, o índice subiu de 0,7% para 5,6%. No Brasil, o índice é de 9,4%. Entre os meninos, o crescimento mundial foi de 0,9% para 7,8%. No Brasil, 12,7%. E essa ascensão dos índices mundiais de gordura corporal, na maioria das vezes, poderia ser evitado. E quando se fala no peso de uma criança, a balança é a grande estrela, pode-se dizer assim. Há anos atrás, a grande preocupação dos especialistas era com a desnutrição das crianças. O tempo passou e, atualmente, a obesidade infantil é a grande preocupação devido ao grande número de crianças acima do peso. Dr. Marcos é pediatra, está conosco para nos dar mais informações. Doutor, configura realmente essa realidade? Realmente, hoje em dia se vê muito o aumento do índice de crianças com obesidade infantil. Isso se deve a vários fatores. Claro, o principal fator, eu vejo, em parte, é a vida moderna. Digamos assim, que uma criança que tem obesidade tem o fator genético, que é importante, da família, ter tendência à obesidade, e o fator alimentar. Devido ao tipo de vida que nós temos hoje em dia, a mãe trabalha, o pai trabalha. Antigamente, geralmente um só trabalhava e o outro conseguia controlar essa parte. Hoje eu vejo que os dois trabalham e geralmente a alimentação fica na mão de terceiros, o que faz com que o índice de obesidade aumentou bastante nesses últimos tempos. Hoje em dia até a papinha é industrializada e a gente vê assim também os hábitos em gerais mudaram. Agora pulando um pouquinho mais para os adolescentes, pré-adolescentes, o que se vê hoje em dia? Que a criançada hoje não tem a facilidade de sair à rua devido à violência e outros fatores. A criançada fica muito em casa e quando estão em casa estão no videogame, estão na televisão, estão no tablet, nos iPhones. Então aquela correria que a gente fazia quando criança praticamente acabou. O pediatra também chama atenção para uma situação muito comum quanto à alimentação das crianças. Em
Então, aquela alimentação balanceada de uma criança com frutas, verduras, legumes, hoje em dia ela é meio difícil. E ainda tem aquele fator, depois de um aninho, a criança começa a escolher o que ela quer. E ela vai comer o que ela gosta. E na ânsia dos pais verem a criança alimentar e engordar, é dado aquilo que ela gosta. Se a criança gosta de bolachinha recheada, ela vai comer dois pacotes de bolachinha recheada no dia, para engordar, e realmente vai engordar. Mas na verdade, vai ser uma obesidade e vai faltar alimentos. Uma criança pode estar obesa e ter anemia, se não se alimenta com alimentos corretos. Então, hoje em dia, a gente nota muito disso. A criança come, às vezes é gorda e tem deficiência de sais minerais, de vitaminas, de vários fatores. Não basta alimentar a criança, tem que alimentar adequadamente. O importante é isso, a alimentação correta. Nas últimas 4 décadas, o número de adultos acima do peso subiu de 100 para 671 milhões de pessoas em todo o mundo. E muitos desses obesos desenvolveram essa tendência na infância, a partir de uma vida sem atividade física e com alimentação inadequada. Isso aí está provado cientificamente que a gordura adquirida na infância tende a levar para a adolescência e a idade adulta. As células de gordura elas vão se criando quando bebezinho. E quando a criança vai crescendo, ela pode até murchar essas células de gordura, mas depois elas tendem a inchar de novo. Então, a criança que foi muito obesa quando nenenzinho, dificilmente vai ser um adolescente mais magro e um adulto magro. Tende a permanecer obeso o resto da vida. Então, tem que ter todo esse controle, o controle da alimentação saudável e o controle dos exercícios físicos. Isso aí é essencial para a criança ter, além da boa alimentação, um bom desenvolvimento. Há 10 anos, a nutricionista Denise Caspani, que também já atendia pelo SUS, percebeu entre sua clientela um aumento de crianças com pouca idade, acima do peso e alterações. Teve, então, a ideia de elaborar um livro independente com linguagem acessível para crianças e adultos. Comidolândia foi uma maneira de alertar e informar sobre o problema e apontar caminhos para uma vida saudável. Convidei 2 colegas da rede pública, uma colega nutricionista da SMED e um colega de uma escola estadual, e nós fizemos um levantamento, a gente fez um estudo, fizemos um recorte de crianças de 10 a 14 anos na época, e com uma amostra significativa, em torno de 22% das crianças nessa faixa etária, de toda a rede escolar de Cachoeira, tanto pública quanto privada. E constatamos, naquela época, 2008, que 34% destas crianças já estavam acima do peso. Né? Isso confirmou aquilo que eu estava observando no meu dia a dia de trabalho. E mesmo que a publicação já tenha 10 anos, a Denise se preocupa em constatar que o conteúdo dela segue atualizado e necessário. Hoje, ela atua também como coordenadora do Departamento Municipal de Atenção à Saúde e está com outra ferramenta nas mãos. O projeto Crescer Saudável, do Ministério da Saúde, que representa R$60 mil de verba já disponível para aplicar em ações de prevenção e combate à obesidade infantil. 11 escolas locais integram a ação. E nós deveremos desenvolver essas ações de combate à obesidade com práticas de alimentação saudável e incentivo à prática de atividade física com esse público-alvo, crianças menores de 10 anos. Como essas ações elas devem ser intersetoriais, elas devem envolver, no mínimo, educação e saúde. Então, esse projeto ele está sendo feito com várias mãos, digamos assim, né? Nós estamos discutindo o que é prioridade e o que é viável nessas escolas. Nós temos realizado várias reuniões nesse primeiro semestre. Agora, dia 14 de agosto, teremos uma reunião com as escolas estaduais e municipais e uma das pautas é o projeto para a gente colocar em prática já o projeto no segundo semestre de 2018. Participam do projeto 35 municípios gaúchos indicados pelo Ministério da Saúde. Entre os critérios de seleção, consta a necessidade do município possuir um sistema de vigilância alimentar e nutricional envolvendo pelo menos 10% da população de 0 a 10 anos de idade e de mais de 20% deste público estar acima do peso no ano de 2016. Cachoeira do Sul é um desses municípios. A partir de dados do Bolsa Família, foi constatado que 17,3% das crianças brasileiras menores de 5 anos inscritas no programa estão acima do peso. Já na faixa etária entre 5 e 9 anos, o índice é de 28,34%.
Para a Denise, esses números indicam que essas crianças apontadas pelo programa com excesso de peso comem, mas não necessariamente melhor ou adequadamente. E essa é a preocupação maior e foco do Crescer Saudável. Crianças obesas, se não tratadas, se não acompanhadas, e a gente não conseguir reduzir o índice de obesidade, e que essas crianças reduzam um pouco o peso, não precisam se tornar magras, mas que elas saiam da faixa de risco clínico. E a proposta é que nós tenhamos, no futuro, daqui a 10, 15 anos, adultos saudáveis. Este é o objetivo. O Brasil já tem 1.053 casos de sarampo em 2018, segundo o Ministério da Saúde. Amazonas e Roraima são os estados mais afetados. No Rio Grande do Sul, são 13 casos confirmados até agora. O número foi atualizado pelo Ministério da Saúde na última quarta-feira e representa um aumento de 232 casos desde o dia 17 de julho. Desde 1999, o Brasil não registrava número tão alto de casos confirmados em um único ano. Naquele ano, foram 908 casos de sarampo no país. Para conversar conosco e nos dar mais informações, detalhes sobre a doença e sobre a importância da vacinação, nós vamos conversar com o Dr. Lucas Dalk, que é médico infectologista. Doutor, muito obrigado por abrir as portas do seu consultório para a gente conversar sobre esse assunto. E eu já quero começar te perguntando o que é o sarampo. O sarampo é uma doença infecciosa viral, de etiologia viral, de início agudo, que ela é altamente contagiosa e ela é transmitida principalmente pela fala, pela tosse e pelo espirro. É obrigatório se ter 2 doses? O que o Ministério de Saúde preconiza é que sim, são 2 doses, conforme o calendário vacinal do SUS. A primeira dose da tríplice viral, que é o nome da vacina que a gente faz. Essa tríplice viral é de vírus vivo atenuado. Aos 12 meses a primeira dose e aos 15 meses a segunda dose, que aí é a tetraviral. Entra só a varicela junto com a vacina. Para quem já está fora dessa idade ou tem dúvida se fez ou não a vacina, qual que é o procedimento correto? Existem dois caminhos. A gente pode fazer um exame de sangue, que é sorológico, para a gente ver se esse paciente já criou um anticorpo contra o sarampo, e no caso em que não criou, realizar a vacinação, ou procurar e fazer a vacinação independente do exame. Quem já fez a vacinação não tem essa dúvida, mas refaz a vacina, pode ter alguma alteração, algum problema? Não tem problema nenhum. Se já fez a vacina, não lembra, perdeu o cartão vacinal, não fez o exame, pode refazer a vacina sem problema nenhum. Esse surto, são 2 focos no país, são importados, né? Mas preocupa ao ponto de isso aí poder deixar o vírus ali incubado em algum outro momento, se desenvolver em outros focos, outros surtos? Sim, isso sempre temos uma preocupação grande, mas o Ministério da Saúde, com todas as atividades, o cerceamento desses surtos, consegue, assim como das outras vezes, barrar. Esses surtos que a gente está tendo, o surto que a gente está tendo, um em Roraima e outro no Amazonas, são casos importados. O que é isso? São pacientes, são pessoas de outros países que vêm com o vírus e acabam transmitindo para o brasileiro e assim se propaga. Quais os principais sintomas para quem está infectado? Quem tem a infecção por sarampo desenvolve febre alta, rache, que a gente chama de lesões avermelhadas pelo corpo, que inicialmente inicia atrás das orelhas e face, e posteriormente vai para tronco e extremidades, que a gente diz que tem uma disseminação centrífuga. Tosse, coriza, que é aquela secreção pelo nariz, e conjuntivite. Para quem é leigo no assunto e não sabe,
quem está infectado, ele não é combatido o vírus com a vacina. Não é combatido o vírus. A vacina, ela serve para prevenir que o paciente adquira a infecção. Tratamento. O tratamento, na verdade, o tratamento do sarampo é de suporte, tá? Em alguns casos, o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que além do suporte, que é hidratação, antipiréticos, remédios, analgesia, antipiréticos se tiver febre, analgesia se tiver dor, então tratamento suportivo, que a gente chama, e vitamina A, nos pacientes casos mais graves. Sarampo mata, doutor? Mata. Mesmo hoje, com toda a tecnologia e a medicina avançada? Sim, já temos casos registrados de óbito. Existe, eu vou até usar uma palavra que a gente já usou aqui, um surto de informações com relação à não vacinação. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância desse processo de vacinação, não só as crianças pequenas, até 12 meses, com 12 meses no caso, mas também nós adultos. A vacinação foi uma das medidas mais importantes em toda a história da medicina. O que mais diminuiu a mortalidade em toda a história da medicina foi a vacinação. Esse é um dos fatores, né? A gente já sabe cientificamente que reduz, que previne adquirir essas infecções pelas vacinas. O outro fator é que a maioria das vacinas são gratuitas, tem pelo Ministério de Saúde, disponibiliza essas vacinas, tem postos de saúde onde aplicam, então assim, não vejo sentido em não vacinar, a gente sabendo todos os benefícios de uma vacina e sendo que é gratuita. Há sim uma onda de não vacinação que simplesmente eu não entendo por quê. Existe uma idade limite, no caso, para cima, para a pessoa poder se vacinar? Sim, até os 49 anos de idade é a data limite para se vacinar. Pacientes que de 30 a 49 anos, que não sabe o seu estado imunológico, se tem ou não anticorpo e se foi vacinado ou não, dos 30 aos 49 anos é suficiente uma vacina de tríplice viral. A gente já falou que quem fez a vacina, se fizer de novo, na dúvida, não tem qualquer tipo de problema. Existe também um outro exame que é feito para quem tem a dúvida saber ou não se ele tem um anticorpo. Isso. O que acontece? A partir do momento que é realizada essas duas vacinas, aos 12 meses e aos 15 meses, as duas vacinações, o paciente, em 99% dos casos, o paciente desenvolve anticorpo contra o sarampo. Então, significa que para o resto da vida ele está imune ao sarampo. Esse é o exame que a gente faz, que a gente chama de sorológico. Quem está fora dessa idade, depois dos 49 anos, não corre mais risco? Não, na verdade o que se tem é que a partir dos 49 anos, ou esses pacientes já adquiriram sarampo, ou existe uma coisa chamada que a gente fazendo cobertura vacinal ampla, que o Ministério preconiza mais de 95% de cobertura vacinal, a gente consegue fazer um arrebanhamento vacinal. Então, todas as pessoas que já estão vacinadas, seguras, não diminui a chance de o paciente acima de 49 anos de pegar o sarampo. A vacina ela tem uma eficiência de 99%. Pessoas que podem estar nesse grupo de 1%, podem desenvolver e chegar a ponto de ter um surto? Esse 1% que não atinge a soroconversão, que a gente diz, né, pode sim, se ele fica suscetível, ele é uma pessoa exposta. Se ele tiver contato com alguém com sarampo, pode sim ter a infecção. Existe um grupo de pessoas também que não podem receber a vacina? A vacina ela é contraindicada em alguns cenários. Pacientes imunocomprometidos, gestantes, o paciente se está com a suspeita de sarampo e menor de 6 meses. Essas são as contraindicações, a gente não faz a vacinação nesses casos. Alguma dica, doutor, para a gente terminar, para quem tem dúvida
É claro que procurar um médico, procurar, né, uma unidade básica de saúde, o acesso à informação hoje é muito fácil, seriam as primeiras medidas. Mas alguma dica para quem está nos assistindo aí, que de repente pode ter a suspeita ou conhece alguém que tem alguma dessas características, o que a gente pode dizer para essas pessoas? Procurar atendimento o quanto antes possível, tá? Nessas suspeitas, procurar atendimento médico e, na medida do possível, entrar em isolamento até a gente definir se é ou não sarampo. Isolamento respiratório, o contato é através de gotículas. O Ministério da Saúde lançou a campanha de vacinação de 2018 e tem o objetivo de imunizar mais de 11 milhões de crianças contra o sarampo e a poliomielite. A meta é chegar a pelo menos 95% dessas crianças. A partir desta segunda-feira, dia 6 de agosto, crianças entre 1 e 5 anos podem receber a vacina contra a poliomielite e o sarampo, mesmo se já tomaram o imunizante anteriormente, desde que não tenha tomado nos últimos 30 dias. Pais, façam sua parte, protejam seus filhos dessa e de tantas outras doenças que têm recomendação de vacinação pelo Ministério da Saúde. As vacinas são gratuitas e estão disponíveis nos postos de saúde da sua cidade. Caso você tenha dúvida, é só levar a carteira de vacinação em algum postinho e pedir a devida orientação. Vamos fazer a nossa parte, não é mesmo? Bom, mudando de assunto, você sabia que descartar lixo e entulho é crime? O Decreto Federal 6.514 do ano de 2008 dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. Cachoeira do Sul possui legislação própria desde 2012 sobre o assunto. Apta a fiscalizar, notificar e autuar os infratores, a Secretaria do Meio Ambiente aponta que só em 2018 foram 50 notificações feitas, 39 multas aplicadas, 65 pontos de descarte foram localizados na cidade. Afinal, o que tem faltado por aqui? Consciência das pessoas ou mais rigor por parte do poder público? É uma pena, né? Porque apesar de ser ambiental, quem faz o serviço com maquinário depois para ter que limpar, para ter que remover esses lixos aí, é a Secretaria de Obras. E como tu muito bem disse, daí tu deixa de estar prestando um outro serviço, né, mais adequado para a população que está esperando, para ter que resolver problema onde os relaxados acabam usando isso. Mas ainda tem gente que, por incrível que pareça, a coleta de lixo é um dos serviços que funcionam perfeitamente na cidade. Ele não falha a coleta de lixo. Tem toda segunda a sábado e o pessoal ainda insiste em jogar lixo no lugar errado. Eu acho que se cada um ajudasse, fizesse a sua parte, tudo seria melhor. Mas o problema todo é que as pessoas elas não querem fazer o certo, elas preferem fazer o errado. Os problemas decorrentes do descarte irregular de lixo são muitos e geralmente visíveis. Na maioria dos casos, eles configuram como uma agressão ao meio ambiente e até como uma questão sanitária, comprometendo a saúde pública. O mais interessante de tudo isso é que justamente aquelas pessoas que mais sofrem e reclamam da sujeira também são responsáveis por provocá-la. A Lei Municipal 4.133 de 2012 aponta que é vedado jogar, colocar, largar, abandonar materiais ou praticar qualquer outro ato que implique na formação de depósito de lixo em via pública. O biólogo e fiscal ambiental Alisson Boink diz que a situação é recorrente. Em 2018, 39 multas e 50 notificações foram aplicadas aos desobedientes. No mapeamento feito pela Secretaria do Meio Ambiente de Cachoeira do Sul, os maiores problemas acontecem em sangas e terrenos baldios. Em terrenos e em sangas. A gente já sabe onde são os pontos. A partir desses pontos, a gente já tem um mapeamento da cidade, onde é que é o crítico, o estado médio e o que já foi resolvido, porque também tem lugares que já foram resolvidos. Alisson garante que não é só a área urbana que sofre com o descarte ilegal de resíduos. Existe, sim, principalmente a área rural, que é a embalagem de agroquímico, agrotóxico, seja pesticida, herbicida,
inseticida. Então, isso existe ainda, infelizmente, e por vezes ainda produtos de origem de contrabando. No artigo 4º da lei, os infratores estão sujeitos a multa de 1 a 100 URMs, conforme o grau da lesão, ficando a cargo das autoridades ambientais a autuação. Na cotação atual, uma URM vale R$ 60,14, ou seja, a penalidade para quem comete esse tipo de infração pode variar de R$ 60,14 até R$ 6.140. E para piorar, a autoridade administrativa poderá aumentar a multa em até 5 vezes o valor máximo, caso verifique que o montante for desproporcional ao dano causado. A Secretaria de Meio Ambiente é a encarregada dessa fiscalização. Embalagens de agrotóxicos também são descartadas de forma irregular. 3 casos sobre possível contaminação de sangas no interior de Cachoeira do Sul foram notificados em 2018. O primeiro passo é a notificação. Quando são os terrenos sujos, né? Geralmente, terreno sujo, tá lá, o pessoal olha, tem mato, vou colocar o lixo ali. É isso que tem acontecido, quase sempre. A gente, então, notifica o dono do terreno, proprietário, tem o sistema do georreferenciamento, a gente procura ali quem é o responsável, notifico ele, dou um prazo em torno de uns 15 dias, tá? Dependendo se o lote é muito grande, daí a gente aumenta, para ele limpar o terreno e cercar e manter a limpeza e o asseio do terreno, né? Se aconteceu já casos que ele não era o dono, ele vem, entra em contato, que tem o númerozinho ali, tudo certinho, e nos informa que não é. Quando ele é o dono, mas ele recebeu a cartinha e não deu bola, a gente multa. Ele já está ciente na notificação que se ele não cumprir naquele prazo, ele vai ser multado. A repórter Gabriela Belo foi chamada no bairro Marina, em Cachoeira do Sul, para constatar o desmoronamento de uma rua. Tamanha foi a surpresa quando ela viu a quantidade de lixo jogado no local. Os moradores contam que não percorrem a distância de 150 metros até onde o caminhão recolhe o lixo e, por isso, jogam ali mesmo. Que distância o caminhão chega? Lá diante das oficinas. Ó. Aí não leva o lixo até lá. Manter a cidade limpa é uma tarefa que demanda trabalho conjunto entre prefeitura e população. Em geral, o lixo doméstico, industrial e hospitalar é coletado em dias específicos. A agenda do serviço é de conhecimento público, portanto, é quase impossível faltar informação a quem faz essa prática. Geralmente, não são pessoas que não são instruídas. Elas têm instrução, elas sabem o que deve ser feito, qual é o plano a seguir e não seguem. Por quê? Ela pensa, não, vou tirar ali porque não vai dar nada. Quando a gente consegue identificar essa pessoa, a gente envia para a Patran e para o Ministério Público para fazer toda a parte civil e criminal, porque dependendo do caso, não tem como fugir disso. Ser um bom vendedor é um verdadeiro desafio, concorda? Encontrar um bom vendedor pode ser um desafio maior ainda. Tem alguns que trabalham alegres, motivados e acabam contagiando e fazendo a gente comprar mesmo sem precisar. Por outro lado, tem aqueles que atendem com má vontade, com cara feia e que mesmo que a gente precise muito daquele produto, acaba não comprando. Já passou por isso? Mas afinal, como formar um bom vendedor? Esse é o assunto da entrevista com um especialista em vendas. É com a jornalista Gabriela Belo. Aqui no estúdio comigo está o André Silva, ele que é palestrante, consultor e também escritor.
Prazer falar com você, com todas as pessoas que estão nos ouvindo e uma satisfação. Tá bem. André, me conta uma coisa, porque trabalhar com vendas é preciso conhecer e saber do produto. Como que um bom vendedor se forma? Ele se forma através do próprio autoconhecimento que ele precisa investir. Eu vejo vendedores despreparados, não investindo em si, não investindo em leitura. Tem um dado, tá, pela revista Venda Mais, na qual eu escrevo para a revista Venda Mais, que o vendedor não consegue ler muitas vezes um livro durante um ano. Então, como é que ele vai ter o conhecimento necessário, suficiente para poder atender um cliente que está super bem informado, com as informações da internet, com as informações nos jornais, com os meios eletrônicos, com as mídias sociais, com o Facebook? Então, ele precisa entender, primeira coisa, que ele precisa dominar tecnicamente o produto, precisa dominar a concorrência, precisa dominar as técnicas para poder atender os clientes. Tem, inclusive, uma técnica muito interessante, que é a técnica do chá. C de conhecimentos, onde eu conheço o produto, conheço o mercado, conheço o cliente. H de habilidades, que são as técnicas de negociação que ele precisa saber, desde o planejamento até o pós-venda, e a atitude. Essa é uma das coisas mais difíceis de trabalhar no vendedor. Porque ele pode ter conhecimento, pode ter técnica. Agora, se ele não tem atitude, se ele não tem motivação, ele não consegue completar o trabalho dele de uma forma adequada. Mas essa atitude, ela precisa ser demonstrada, às vezes, de uma maneira não muito incisiva, porque, por exemplo, alguns consumidores não gostam dessa abordagem, não gostam de ser chamados para dentro de uma loja, muitas vezes. Existem, falando para você diretamente, existem 4 perfis de clientes que você vai se deparar quando trabalhar com vendas, né? O perfil pragmático, é aquele cliente que gosta que você seja objetivo. Então, é aquele cliente que diz, seja objetivo com esse cliente, não seja prolixo. Tem o cliente também que é o afável, que é aquele cliente que gosta que o vendedor seja um cara mais amigável, mais conselheiro. Então, não seja prolixo também, seja uma pessoa amigável. Tem o terceiro perfil, que é o analítico, que esse é o mais difícil, que os vendedores se queixam muito nas minhas palestras. André, como é que eu atendo o analítico? Esse você tem que dar informações detalhadas do seu produto, do mercado. Você precisa demonstrar que tem know-how no que está fazendo. E o quarto perfil é aquele perfil expressivo. É aquele cara que chega na loja gritando, falando alto, contando piada. Esse você precisa elogiar ele, porque ele é movido pelo ego. Então você precisa se adaptar ao perfil. Quando o cliente estiver entrando na loja, você estiver atendendo numa visita, a primeira coisa, qual é o perfil do meu cliente? Ele apertou minha mão, não me apertou? Como é que ele me olhou? Ele deu um sorriso? Dou um sorriso também? Sabe? A gente tem que entrar em sintonia com o cliente para que aí sim flua a negociação. E é possível que o vendedor conheça o cliente já numa primeira visita, uma primeira... É possível, só que infelizmente 80% dos vendedores estão preocupados em vender. 20% dos vendedores estão preocupados em entender o porquê que o cliente precisa comprar. Eu faço uma dinâmica, uma palestra. Quantos de vocês aqui, quando vão visitar clientes ou quando vão receber clientes, tem no mínimo 3 perguntas que façam os clientes falar das suas dores? A maioria não levanta a mão. Eles estão preocupados com foco na venda e não em entender o porquê que o cliente precisa. Ou seja, todo cliente tem uma razão de compra, tem uma necessidade de compra, tem um desejo, tem um dor, tem um problema. E por isso que a gente precisa ter as perguntas para poder levantar as necessidades e aí sim fazer uma oferta de valor depois. O maior desafio hoje, com certeza, é a internet, porque muitos dos consumidores não querem sair de casa, querem a comodidade, até escolher junto com a família os produtos, até por falta de tempo de sair. De tempo também, e também uma coisa importante. E como que o vendedor compete com a internet? Legal, essa é uma pergunta maravilhosa. E muitas vezes, o que acontece? Esse próprio consumidor teve uma experiência frustrante dentro de uma loja ou numa prestação de serviço. Então, já aconteceu de uma forma humana isso. Ele já passou, porque a dor marca muito mais que o prazer. Então ele vai lembrar sempre do trauma e não do prazer que ele teve de um grande atendimento. Ontem eu estava jantando com a minha esposa num restaurante em Porto Alegre, e nós estávamos pagando, e aí chegou uma senhora do meu lado e disse assim, eu quero pagar também. Aí a atendente disse assim, a senhora pode passar na máquina aqui o cartão que ela paga. Aí a senhora olhou e disse assim, eu não quero máquina, eu quero gente. Então as pessoas ainda, quando enxergam pessoas atendendo, querendo construir vínculos, elas ainda optam por isso. Mas tem o perfil, sim, da internet, que aí você tem que competir de outras maneiras, de outras formas, né? Uma dica, uma estratégia para os vendedores e também para os consumidores? Exemplo, tá? As lojas. Eu entro dentro das lojas, na maioria das lojas, e as pessoas não pedem ao vendedor o nome, o e-mail e o telefone. Ou seja, eles ficam esperando que os clientes comprem. E o mercado mudou. O mercado, ele reage e vai atrás. Ele tem o computador, antes não tinha o computador.
Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer ações de venda ativa para ligar para essas pessoas. Olá, seu Márcio, tudo bom? Nós estamos ligando aqui porque chegou uma gravata nova. Eu gostaria de convidar o senhor para conhecer a nossa novidade. Quando é que o senhor pode passar aqui na loja para conhecer? Quando você faz isso, você sai na frente da internet e o cliente se sente valorizado com uma ação dessa. Isso que eu chamo de diferenciação. É você sair na frente da concorrência. Então, se ele ia olhar na internet, ele já não vai olhar, porque ele recebeu um convite diretamente humanizado, né? André, tem aquele consumidor que tem aquele desejo por o produto, sai de casa já sabendo que quer determinado produto, porque vai encaixar na sua casa, sonhou, desenhou, imaginou aquilo na mente. Como que o consumidor vende para esse cliente? Já está praticamente vendido. Ele só precisa não desvender. Tem que entender, tem que saber o que Porque muitos vendedores desvendem. O cliente chega louco para comprar e ele dá um atendimento equivocado e o cliente diz assim, não quero mais aqui. Deixa eu ir na concorrência. Então você precisa entender a necessidade com perguntas. Tem que estar preparado para saber o porquê que o cliente saiu de casa. Qual o objetivo de compra. E muitas vezes o cliente saiu de casa para comprar e não sabe o que comprar. Ele saiu, eu vou dar uma passeada e acaba comprando. Por que ele compra? Porque ele encontrou um vendedor adequado, um vendedor de alta performance, um vendedor sutil, um vendedor que entendeu a sua necessidade, que deixou ele falar. Os vendedores têm muita ansiedade para vender. Eu sempre digo, vende de uma forma soft, não demonstra que você está precisando da venda, senão o cliente vai sentir e não vai comprar de você. A gente falou muito aqui em consumidor, em cliente, vendedor e negociação, mas isso está valendo para qualquer tipo de produto? Está valendo, claro que depende. Por exemplo, quando é serviço, é uma coisa que você não toca, é intangível. Né? Por exemplo, eu vendo palestra, então eu não tenho, o produto em si é o André Silva. Na realidade, eu vendo conhecimento, eu não vendo palestra. Eu vendo o mercado de conhecimento. Então, o que acontece? Quando a gente vende serviço, a gente vende a imagem. Esse é o maior meio de comunicação, é o teu marketing pessoal. As pessoas precisam aprovar a tua personalidade para depois comprar qualquer outra coisa. E assim serve para as demandas. Se o consumidor não aprovar a personalidade de quem ele está se relacionando com o seu vendedor, a tendência é que ele não compre. Então a minha dica é, venda a sua imagem, venda você primeiro. Não seja chato, não seja inconveniente, entenda o limite, o tempo do cliente, para depois você poder entrar em sintonia com ele e aí concluir o negócio. Por que eu pergunto isso, André? Porque tem alguns produtos que a gente sabe, que a gente, por exemplo, costuma consumir e que se vendem porque são bons, mas aquele vendedor às vezes estava desempregado, tem uma oportunidade de determinada loja e avalia que aquele produto que ele tem a vender é difícil de vender porque não é bom. Como um vendedor trabalha, se capacita e consegue atrair consumidores? Ele tem que trabalhar as certezas absolutas dele. Essa é a questão. Se ele tem convicção e certeza absoluta que ele não vai vender, ele já sabe que ele não vai vender. Se ele tem uma certeza absoluta, se o mindset dele, o modelo mental dele está negativo, a tendência é que ele não vai vender. Ele precisa fazer a venda mais importante do dia. E essa dica eu dou diretamente para você. A venda mais importante do dia não é a venda que você faz para o seu cliente, não é a venda que você vende no momento que o cliente compra, assina o contrato, é a venda que você faz para você quando você se acorda, quando você olha no espelho. Você tem que estar com a tua autoestima boa, senão você não vai transferir essa energia e sem energia você não consegue vender. Então a venda mais importante é a venda que a gente faz para a gente mesmo. O que é ser um bom vendedor? Um bom vendedor é um cara preocupado em ajudar os clientes a resolver seus problemas. Eu sempre digo que essa é uma situação importante. O vendedor tem que amar resolver problemas. O vendedor tem que amar entender o porquê que o cliente precisa. O vendedor tem que amar perguntar. O vendedor tem que gostar de se desenvolver. O vendedor tem que gostar de ler. O vendedor tem que gostar de fazer cursos, de participar de eventos, participar de network. Eu vejo os vendedores dentro das lojas, aí eu pergunto para eles, tu participa do evento do CDL? Não, não participo. Tu vai no evento X? Não, não vou. Mas como é que tu vai? Onde é que tu vê gente então? Quando entra eu vendo. E se não entra, eu não vendo. Quer dizer, então ele fica refém do fluxo de loja. Exemplo, quando é varejo. Não, tem que se expandir. Tem um ditado muito legal do Roberto Chinachique que diz assim, tem pessoas que são especialistas solitários. O cara fica só na frente do computador. Sai da frente do computador e vai conhecer gente, vai conhecer novos fornecedores, novos parceiros, vai fazer novas amizades, que aí vai fluir teu relacionamento e teus negócios. Praticamente à espera de um milagre. Bom, André, hoje você é consultor, palestrante e escritor, mas tudo começou como vendedor.
Tudo começou como vendedor há 14 anos atrás, quando meu pai se separou da minha mãe e disse que não ia pagar a pensão dela. E aí o meu pai tinha uma adega de vinho, eu disse, bom, já que tu não vai pagar a pensão para minha mãe, tu vai me dar um emprego, eu vou vender vinho na rua. Aí ele disse, não, meu filho, tu não vai vender nada. Eu disse, pai, deixa eu tentar. E os 3 primeiros dias eu não vendi nada. E eu chegava em casa e ele dizia assim, eu não te disse? Ele sempre dizia isso. No 4º dia eu consegui vender 50 garrafões de vinho. E aí na sexta-feira eu recebia minhas primeiras 10% de comissão. E aí eu fui promovido pelo meu pai. Ele disse, meu filho, eu vou te tirar da rua e tu vai vir trabalhar dentro da loja. E aí dentro da loja eu tinha um diferencial, que quando as pessoas compravam o garrafão, eu dizia assim para elas, eu posso levar até o seu carro, não gostaria que o senhor levasse na sua mão. E aquilo fazia as pessoas voltarem. E ali eu descobri que eu gostava de gente. E esse foi meu grande diferencial. Eu hoje dou palestras, ministro treinamentos, mas eu sou vendedor. Eu tenho uma paixão muito grande de ajudar pessoas a resolver seus problemas e atingir seus objetivos. Essa é a minha missão. Fica então, nessa atuação, uma dica, na verdade, por que o vendedor não pode acompanhar o cliente até a porta da loja com a sacola, com o produto, ou mesmo levar até o carro? Né? Por que o vendedor não pode ligar para o cliente 2 dias depois para perguntar como é que ele está com o produto que ele comprou, se ele está se sentindo bem, se serviu bem, se está precisando de alguma coisa? Quanto custa isso? Os consultórios dentários, médicos, quando atende, por exemplo, você vai lá, fez um tratamento de canal, o meu doutor me liga, faz um tratamento de canal, ele liga, como é que tu tá? No outro dia ele me pergunta, passou bem a noite, o remédio está dando efeito. Olha o diferencial desse cara, tá sempre com o consultório cheio, lotado. Por quê? Porque ele tem o foco no outro, não o foco nele. Esse é o diferencial de quem quer ter sucesso. Tem um ditado muito legal que diz que a única coisa que constrói relacionamento é aquilo que acontece depois da venda. Todo o resto é mentira. Então tá, André, muito obrigada pela tua participação aqui no NT Sul conosco. Tá bom, obrigado um grande abraço. E com essas altas dicas de vendas e para se tornar um bom profissional, a gente encerra o NT Sul Mais de hoje. Obrigada pelas mensagens e pela sua companhia. Uma ótima noite para você. A gente se vê. Não foi fácil e ainda não é. O deserto que passei, as dores, as dúvidas, as lágrimas. Mas não faltaram sombra e água fresca durante o dia. Não faltaram luz e calor nas noites frias. Eu sei, não foi fácil e ainda não é. Provações, privações, provocações oprimiram a paz, a minha paz. Mas no deserto com Deus, provisões e bênçãos me cercaram. Em nenhum momento os anjos me abandonaram. Eu sei, eu sei. Não foi fácil
eu sigo e venço. Ainda não é fácil, mas com Deus eu sigo e venço. Comendo lavagem, jogado no chão. Eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo, tudo. Mas de longe me avistou, correu e me abraçou. Uma festa preparou. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo, tudo. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo que o ego roubou. Precisa de amor, de bondade de Cristo no coração. Doar sua vida em favor do serviço para salvar o irmão. Ainda
juntos dermos as mãos, fazendo a nossa parte, traremos muito mais união. Anjos da esperança, viemos espalhando o amor. Anjos da esperança, mostrem o seu valor. Leal semelhante, façam de coração. Anjos da esperança, essa é a nossa missão. Anjos em Ação, sábado, 1º de setembro, às 20 horas, na Novo Tempo. Dizem que o tempo acaba com a gente. Mas é assim que a gente acaba com o tempo. Porque não existe idade para sonhar. Esperança não vem do verbo esperar. Esperar é a falta de ação. É inércia. Esperança é o contrário disso. É o combustível da ação. Ela é o sentimento que me motiva a agir. Esperar por algo melhor não é ter esperança pelo melhor. A esperança motiva, impulsiona, me move. E sinceramente, espero que você a encontre. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Da Esperança. A Novo Tempo tem várias agências bancárias para facilitar a sua doação através de transferência ou depósito. Se o seu banco é o Banco do Brasil, anote aí os dados. Agência 0683, dígito 1. Conta corrente 65005, dígito 6. Beneficiário Sistema Adventista de Comunicação. Mas lembre-se, se você optar por depósito, é muito importante entrar em contato conosco para informar os dados do comprovante, para que possamos identificar você como nosso doador. Sou o Anjo, sou o Novo Tempo. A Rádio Novo Tempo está em sua cidade. Em Afonso Cláudio, 1300 AM. Em Nova Venécia, 100.3 FM. Em Vitória, 730 AM ou 95.9 FM. Em Belém, 1080 AM. Em Teresópolis, 96.1 FM. Em Campo Grande, 630 AM. Em Campinas, 830 AM. Em São José do Rio Preto, 1290 AM. Em Florianópolis, 96.9 FM. Em Governador Valadares, 680 AM. Em Ipanema, 107.9 FM. Em Poços de Caldas, 97.5 FM. Em Curitiba, 106.5 FM. Em Maringá, 104.9 FM. Em Porto Alegre, 99.9 FM. Em Salvador, 920 AM. Você também pode ouvir a nossa programação pelo celular através do aplicativo ou pelo site novotempo.com/rádio. Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.